Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. Como é bom, né? Nós estarmos na presença do Senhor, desfrutando de uma vida diária com Ele. Eu quero aqui meditar na palavra do Senhor convosco, aqui em Gálatas, capítulo de número 5, apenas no versículo 1, que vai dizer assim a palavra do Senhor: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Estamos aqui diante desta palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia de hoje a respeito de liberdade, né? Hoje estamos na véspera do dia que se comemora a independência do Brasil, dia 7 de setembro. Independência, nós temos a sensação de liberdade, de sermos independentes. E nós vemos a luta dos homens por isso, por ser independente, por ser livres, né, para seguir o seu caminho, para viver a sua vida. Vemos as nações lutando por liberdade, lutando por independência. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração, né? Já tivemos nesse dia de hoje um desfile a respeito da independência, né? Em comemoração à independência do nosso Brasil. E vemos que foi um grito dado, um grito que todo ser humano tem no seu coração, né? A opressão, a escravidão, ela gera dentro de nós um grito de liberdade, um grito de independência. Mas a verdadeira escravidão que veio sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, sobre o homem, sobre este mundo, foi o pecado. O pecado tornou o homem escravo, escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades, né? Escravo das concupiscências, né, desta vida, escravo daquilo que os olhos podem desejar. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que para esse problema que o pecado causou, que é a escravidão, existe uma solução. A verdadeira liberdade não está num grito de independência, não está num grito pela liberdade apenas de um jugo terreno, de uma política a qual escraviza com as suas ideologias a mente humana. A verdadeira liberdade, ela está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós existe um vazio. E a verdadeira liberdade, ela vai existir em nossas vidas quando este vazio ele for preenchido. E quem pode preencher esse vazio e conceder ao homem a verdadeira liberdade é Cristo Jesus por intermédio da fé. Fé que vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a pregação do Evangelho. O Evangelho traz liberdade aos cativos. E aqueles que pronunciam o Evangelho levam esta liberdade aos cativos. Liberdade esta que está em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para nos dar esta verdadeira liberdade. É aqui o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Gálatas: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, o jugo que o mundo colocou sobre os ombros da humanidade, sobre os ombros dos homens por conta do pecado, agora ele foi tirado e um novo jugo foi colocado.
Ou seja, por intermédio da pregação do Evangelho, desta liberdade que Cristo nos libertou, quando nós tomamos o jugo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos verdadeira liberdade. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer ao Gálatas, para eles permanecer firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não vos tornei a vos colocar debaixo do jugo da servidão, debaixo do jugo do pecado, porque a nossa carne, até conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, ela servia nossos desejos, nossas vontades, ela servia o pecado. Mas o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro que nós não devemos andar segundo a carne. Romanos capítulo 8, nós não devemos andar segundo a carne, porque aqueles que andam segundo a carne, há sobre eles uma condenação para a eternidade. Mas quando o homem deixa esse jugo da servidão, ele deixa de andar segundo os desejos, vontades da sua carne, agora esse homem ele passa a ser livre. Ele passa agora a viver debaixo do jugo de Jesus Cristo. Ele passa agora a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E esta é a verdadeira liberdade que o homem pode ter. A liberdade em Cristo Jesus, que vem por intermédio do Espírito ao crermos no Evangelho. Quando cremos no Evangelho e agora passamos a andar segundo o Espírito e não segundo a carne, temos a verdadeira liberdade, porque o Espírito ele nos direciona a um lugar só. Ele nos leva a olhar somente para uma pessoa. O lugar que ele nos leva a andar agora é na direção do céu. E a pessoa que ele nos leva a olhar agora é na direção de Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus ela diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, seguimos para o alvo. Nosso alvo é Cristo. E chegaremos num lugar maravilhoso. O apóstolo Paulo ele diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos revelado. Por isso que o homem, quando ele agora deixando o jugo da servidão ao pecado, agora esse homem ele passa a tomar sobre si o jugo de Jesus Cristo, ele abandona esse mundo. Para o homem já não tem mais valor. As coisas desse mundo, o homem já não dão mais prazer, porque agora o prazer deste homem está na verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Esta não é uma liberdade que não nos faz sermos independente, que é o que o mundo busca. O mundo busca independência, viver sem regras, viver do jeito que quer, mas não. Esta liberdade nos leva a ser dependentes de Deus, para não viver mais segundo a carne, para não viver mais segundo o mundo, mas para viver segundo a vontade de Deus, para viver segundo a doutrina do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus para nossas vidas, ela não é pesada, mas ela é leve, ela traz leveza, ela traz paz. E o homem que tem esta liberdade, ele já não tem mais com o que se preocupar, a não ser em viver segundo a liberdade em que Cristo nos libertou. Esta agora é a nossa preocupação. Por isso, vigiamos os nossos passos para não andarmos mais segundo a carne. E andamos agora, vigiamos os nossos passos para andar segundo o Espírito. Porque aquele que é de Deus, aquele que é de cima agora, que foi liberto para viver esta liberdade, ele já não busca mais as coisas terrenas, mas ele busca as coisas do céu. E o apóstolo Paulo dizendo, ele fala, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado. E vai ser glorioso quando o céu se abrir e nós poder contemplar com os nossos olhos as grandezas que o Senhor
tem nos reservado para cada um de nós. Vai ser glorioso, amado e querido ouvinte. Venha você também, receba sobre a sua vida o jugo de Jesus Cristo, para que você possa também, assim como nós, andar nesta liberdade, gozar desta maravilhosa esperança, que a liberdade que há em Cristo Jesus, ela nos traz, ela nos concede. Se você está cansado e afadigado, a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O jugo deste mundo, ele causa no homem cansaço, ele causa na vida do homem opressão, mas Jesus: vinde a mim que eu vos aliviarei. Vós sereis libertos desse cansaço, dessa opressão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer conceder esta leveza para a sua vida, para que você possa permanecer na liberdade que há em Cristo Jesus. Assim eu agradeço esta oportunidade e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.